Olá, retornando aqui, eu quero ler para os irmãos a oração de Daniel. Aquilo que Deus reconheceu depois que Deus revelou. Ele diz: Bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque Ele dá sabedoria e poder. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o futuro e o escondido. Conhece o que está nas trevas, está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo porque me deste sabedoria e poder. E agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Olha que coisa que chama-se gratidão, reconhecimento. Quando eu peço uma coisa a Deus e Deus faz por mim, quando Deus ouve a minha oração. Daniel aqui reconhece essa grandeza de Deus. Ele sabe que o poder não está com ele. Ele não tinha motivos para se exaltar, se achar que eu sou o cara, que eu sou aquilo. É o que a gente vê hoje nesses líderes midiáticos que colocam que são pessoas espetaculares, se colocam acima de tudo, de todos, onde Jesus não é mais o centro, onde Deus não é mais o centro da vida deles. Aqui não, Daniel colocou Deus no seu devido lugar, no centro. Daniel se colocou no seu devido lugar e colocou Deus onde ele tem que estar, que é no centro, é no trono. Então agora a, a leitura conclui, Daniel foi até Arioque, que era o encarregado dessas coisas, olha, me coloque dentro do rei. Antes de você terminar os sábios, porque eu vou dar a interpretação. Olha que coisa grande, olha a coragem desse homem, desse jovem. Daniel que era jovem. Então, olha só, ele fala, Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha encarregado de exterminar os sábios da Babilônia. Daniel entrou e disse, não mate os sábios da Babilônia. Leva-me à presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Veja bem, olha o que é uma consciência de um jovem de Deus. Ele poderia dizer, olha, muito bem, você pode matar todo mundo, me preserve que eu vou te mostrar quem. A revelação. Ele pediu por todos. Ele intercedeu por aqueles homens que estavam tentando enganar o rei. Então Arioque depressa levou Daniel à presença do rei. Olha só, a palavra dele foi tão profunda que tocou o coração de Arioque que ele foi imediatamente ao rei, também colocando a sua vida em risco. Por quê? Porque ele não tinha ainda cumprido a ordem do rei. Mas Arioque foi e disse ao rei. Então Arioque, depressa, levou Daniel à presença do rei e disse: Achei um dos filhos dos exilados de Judá que revelará ao rei a interpretação. Olha que poder. Quem podia garantir Arioque que Daniel realmente estava falando a verdade? Quem poderia garantir que Daniel iria revelar? Aí é o poder de Deus. Porque Daniel falou com a autoridade de Deus. Com jovem, quando você fala com a autoridade de Deus, nada pode pedir. Porque é Deus que caminha com você. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar, que era o nome é, dado a eles naquela oportunidade, porque mudaram de país, então passaram a adotar o nome de Beltesazar. Você é capaz de me contar o que vi no sonho, qual é a sua interpretação? Daniel respondeu ao rei: Olha a coisa grandiosa. O mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores podem revelar. Os sábios tinham dito isso. E Daniel também reconhecia porque aquilo era a verdade. Mas, olha só, há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o Senhor teve quando estava na sua cama. Olha só, Daniel fala ao rei, a primeira parte da conversa, dizendo, realmente, o que o senhor quer é impossível. Não há pessoa na face da terra que possa fazer isso. Nós temos que reconhecer isso. Mas, olha só, aqui muda tudo. Toda a história muda aqui. Mas, estou lendo de novo, há um Deus no céu. Há um Deus que revela os mistérios. Agora Daniel dá um testemunho do Deus que ele crê, o Deus que ele crê e o Deus que ele serve. Então, Daniel, agora do verso 29 até o 44, 45, ele descreve exatamente o que o rei sonhou.
Ele começa, eu não vou ler tudo, que a leitura é muito extensa, mas olha só. Ele começa contando: quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus que revela os mistérios revelou ao Senhor o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério me foi revelado, não porque existe em mim mais sabedoria do que os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei, para que ele entenda o que passou na sua mente. Olha só, Daniel aqui exalta o poder de Deus. Ele não coloca para si a glória. Ele não busca para si, dizer, não, rei, eu sou o cara porque eu sou o melhor que tem. Você chamou a pessoa certa, agora o senhor agora vai saber quem sou eu. Não, Daniel não puxou para isso, não. Ele disse que era difícil, mas há um Senhor, há um Deus. O Deus que eu sirvo, que você serve, é o mesmo de Daniel. Não há diferença, é o mesmo Deus. Então ele aqui começa a falar sobre o sonho. E diz: o Senhor estava olhando numa grande e viu uma grande estátua. Esta era imensa e de extraordinário esplendor. Estava de pé, bem na sua frente, e a aparência era terrível. A cabeça era de ouro puro, e o peito e os braços eram de prata, e o ventre de quadris de bronze, e as pernas eram de ferro, e os pés eram de parte de ferro, parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas e atingiu a estátua dos pés e o ferro, os pés de ferro e barro, e a despedaçou. Não vou me deter aqui na explicação dessa estátua, na explicação do que acontece. Eu quero ir àquilo que realmente é importante para nós, porque você pode ler este capítulo completo e entender o que eu estou dizendo, para você compreender. Esse é o propósito, é uma leitura contextualizada, atualizada, uma leitura explicativa, não é um estudo. Então, o rei, olha o verso 46. Então o rei Nabucodonosor inclinou-se. Depois que Daniel contou o sonho, ele inclinou-se e se prostrou o rosto em terra diante de Daniel. Olha que coisa absurda diante daquela situação. O rei jamais se curva a um servo dele. Aquele que o serve. O rei jamais. Mas olha a postura, o rei se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. Ele reconheceu Daniel alguém especial, alguém que servia a Deus, e ordenou que oferecesse a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel: olha o reconhecimento, olha o que Deus faz. Certamente, o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis. É Ele quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. Então o rei engrandeceu Daniel, lhe deu muitos e grandes presentes, depois como governador de toda a província da Babilônia. Também se fez chefe supremo de todo o sábio da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abdinego, que são os nomes caldeus deles, como administrador de toda a província da Babilônia. Mas Daniel permaneceu na corte do rei. Vejam bem o resultado de uma escolha certa. Esse é o resultado. Quando você escolhe servir a Deus, quando você escolhe obedecer a Deus, quando você escolhe ser obediente a Deus, olha que coisa extraordinária. Foi dado a esses 4 jovens inteligência, sabedoria, e a Daniel a interpretação de sonhos. E o que levou o resultado daquele verso 8, capítulo 1, vou ler. Esse é o resultado, vou ler aqui. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias. Daniel resolveu ser fiel a Deus. Qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Se tornou um governador. Depois do rei estava Daniel e seus 4 amigos. Este é o resultado da escolha. É isso que você precisa entender. É isso que nós precisamos entender. Que quando eu escolho o certo, quando eu escolho servir a Deus, quando eu escolho caminhar com esse Deus, Deus nos levará. Deus nos colocará à frente. Quando eu coloco Deus, quando eu me coloco no meu lugar, quando eu coloco Deus no trono da minha vida, é o que aconteceu com Daniel.
É o que vai acontecer comigo e com você. Quando eu escolho servir, quando eu escolho obedecer, Deus irá à frente de tudo. Deus proverá todas as coisas. Deus nos capacitará para que possamos servi-lo com amor e com dedicação. Por isso eu quero encerrar esse capítulo 2, essa leitura explicativa e contextualizada. Porque o que aconteceu com Daniel acontece comigo e com você todos os dias. Nós somos colocados diante de uma escolha. E se eu faço a escolha certa, se eu escolho o caminho da obediência, o caminho do servir a Deus, posso passar por situações complicadíssimas, posso até mesmo colocar a minha vida em risco, mas Deus nos livrará. Por isso, meu querido jovem, meu caro irmão, irmã que está ouvindo, eu peço a você que confie plenamente, que escolha obedecer, escolha servir, escolha ser usado por Deus, que você provará de coisas grandiosas. Eu peço a você que leia atentamente mais uma vez o capítulo 2 e leia agora o capítulo 3, que será a nossa próxima leitura junto e explicação. Peço que leia, peça a Deus orientação e sabedoria, tá bom? Vamos orar para encerrar, agradecer a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade que temos de trabalhar este capítulo tão importante que foi o início da vida de Daniel, desse jovem que escolheu servir. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esses momentos aqui, diante desse canal, onde podemos ler a Tua palavra, explicar às pessoas que estarão ouvindo. Abençoe cada pessoa que ouvir este estudo, Pai, que seja abençoado, que seja enriquecido pelo Senhor e que ele possa fazer a escolha certa. Muito obrigado, Pai amado, pelo Teu cuidado. Nos dá uma noite de paz, uma semana abençoada. Perdoa os nossos pecados, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, meu amigo, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe ricamente e em breve estaremos postando o próximo estudo. Deus te abençoe, um grande abraço.